Acho que o mestre Nego Ativo já deve estar terminando a sua live. Quero agradecer a todos, a presença, a importância desse congresso Capoeira Educação, fantástico, uma iniciativa extraordinária, democrática, focando sempre nessa liberdade, nessa democracia. E a gente deve estar quase na hora de começar. O tema da palestra de hoje vai ser a roda digital. Vou esperar mais um bocadinho, se a galera está chegando. Legal. E vamos começar aqui exatamente na hora. Então vamos lá. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que é que você entende por capoeira digital? O que é a roda digital? Então faz essa reflexão, não é? Pensa um pouco. Roda digital, Facebook, Instagram, YouTube. Será que é só isso? Será que a gente está falando só dessa revolução da mídia social? Reflete, a gente já vai chegar lá. A gente vai voltar para esse assunto. Então eu queria primeiro, antes de começar a falar sobre a roda digital, sobre capoeira digital, tentar fazer uma reflexão com vocês. Uma reflexão que tem a ver como que essa história começa dentro da minha perspectiva, né? Então a gente vai falar sobre o crescimento da capoeira. Como que a capoeira cresceu, como que ela se expandiu. Então, a capoeira tem se expandido de forma gigantesca, a nível mundial, e tem sido um fenômeno super importante. E é um fenômeno muito importante porque ajuda a divulgar e ajuda a valorizar a nossa arte. Mas a gente também não deve esquecer que até pouco tempo atrás a capoeira ainda era perseguida. E perseguida de uma forma implacável. Então tudo está acontecendo muito rápido na capoeira, né? Tudo é uma coisa muito recente, essas mudanças todas que a gente tem nessa nossa nova era. Então, vamos lá. Essa globalização da capoeira, ela é algo que é positivo e muito positivo por um lado, porque ela acaba trazendo outros públicos, ela acaba trazendo outras pessoas que são importantes, não é, para nossa luta, para nossa arte, mas ela também tem um outro lado que é menos positivo, para não falar um lado negativo, que é o lado que acaba que vai contra, não é, aquilo que ela tem no seu âmago, aquilo que ela tem na sua essência. Então, isso dessa globalização, né, dessa grande disseminação da capoeira, tem o lado positivo e esse lado menos positivo. Então a gente precisa entender bem e tentar criar uma relação de equilíbrio, não é, uma relação de coerência, por exemplo, não é, com tudo isso que é novo, com tudo isso do grande público, mas também manter o respeito, não é, pela cultura tradicional de resistência. Então, a gente tem que estar muito atento, a gente tem que estar mesmo muito atento e encontrar esse tal ponto de equilíbrio, de coerência. Então, essa expansão da capoeira, ela começa, sei lá para a década de 70, mais ou menos assim, e de uma forma muito interessante, ela começa, e eu vou mapear ela rapidamente em 4 ondas ou 4 etapas. A primeira onda foi a primeira fase, né, da expansão da capoeira, que foi os grupos parafolclóricos. Então a gente tem os grupos parafolclóricos que a capoeira começa a ir para fora do Brasil e ser mostrada em outros países, não é, como show, como espetáculo. Depois a gente tem a segunda onda, que é a febre das academias, que é uma coisa que começa a fervilhar, a borbulhar, e a capoeira começa a ter aquele desenvolvimento todo. Depois dessa segunda onda vem uma terceira onda, que é a criação, a parte os livros, o estudo da capoeira, tudo isso vem também ajudar nessa massificação, não é, nessa coisa da divulgação da capoeira. E por fim, a quarta onda, que é essa onda que a gente vai falar dela agora, que tem a ver com a mídia social, ou seja, tem a ver com os websites, o Orkut, Facebook,
YouTube, Instagram e por aí afora. Filmes, não é? A gente lembra um filme que levou a capoeira a ser um patamar interessantíssimo, foi aquele filme do Mark Dacascos, Esporte Sangrento no Brasil. O nome era Esporte Sangrento. Depois veio o Mestre Bimba, Capoeira Iluminado, um documentário também que trouxe muita visibilidade para a capoeira, Besouro e por aí afora. Então, essas são as 4 ondas, né, que eu entendo que tem a ver com esse desenvolvimento, com essa expansão da capoeira. Começando com a professora Emília Biancardi, com os grupos parafolclóricos, febre das academias, os grandes grupos, depois a produção literária, não é, a parte acadêmica, e por fim a rede social, a mídia social, a capoeira digital. Então, dito tudo isso, a gente vai voltar lá no começo e pensar assim, o que é capoeira, o que é a capoeira digital, né? O que é essa roda digital? Então vamos pensar lá dentro do contexto, que é o porquê que a gente veio falar aqui, que tem a ver com capoeira educação. Então quando eu penso em capoeira educação, a primeira coisa que eu penso é, capoeira é uma escola de cidadania. E digo isso de propósito, que é para trazer para cá, para nossa conversa, uma pessoa singular, uma pessoa fantástica. Para mim, um mentor. Infelizmente, já não está mais conosco nesse plano. E ele foi um dos maiores responsáveis pela criação do meu trabalho, por eu poder manter o meu trabalho e também por manter o trabalho dele vivo. Então eu vou falar dessa pessoa de uma forma um pouco até emocionada e, apesar de tantos adjetivos, essa pessoa também era uma pessoa muito dura, muito crítica e às vezes bastante chata. Eu estou falando aqui de Ângelo Decânio Augusto Filho, ou Mestre Decânio. E falo de propósito dele aqui, porque ele é um cara lá de trás, antigo, um dos alunos mais antigos de Mestre Bimba, médico de Mestre Bimba, amigo da família, até um confessor de Mestre Bimba. Não é? Então, uma pessoa muito próxima, uma pessoa já antiga, já faleceu há algum tempo, como eu já havia dito. Mas pensa bem, o cara era um visionário. O cara tinha uma visão super interessante. Então, quem não conhece, deve conhecer. Por favor, anota aí, capoeiradabahia.portalcapoeira.com. É o site do Mestre Decânio, o antigo capoeiradabahia.esporte/terra, qualquer coisa assim. Então, um dos pedidos de Mestre Decânio, antes dele falecer, foi a gente migrar o site dele, o Capoeira da Bahia, para dentro do Portal Capoeira. Porque o medo que ele tinha era perder o site, ou seja, ele dizia, Luciano, o dia que eu morrer, o site vai morrer comigo, porque eu vou parar de pagar a conta e o site vai desaparecer e todo o trabalho da minha vida vai desaparecer comigo. E eu tenho muito medo disso. E a gente falou disso 3 ou 4 anos antes dele morrer, e eu consegui terminar esse projeto 2 anos antes dele morrer. Foi um projeto duro, que nos levou a ter brigas. Ele, inclusive, até me xingava de vez em quando, porque, como eu disse, era uma pessoa muito dura, muito crítica, e tinha que ser tudo exatamente como ele queria. Então, esse processo de pegar o Capoeira da Bahia, uma escola de cidadania, está muito ligado no que é capoeira educação e no que é capoeira digital. E eu falei disso de propósito, porque Decânio foi um cara antigo, que já pensava dessa forma, ou seja, ele trouxe, provavelmente foi um dos primeiros sites de capoeira, tem materiais incríveis, livros incríveis, tudo gratuito. Ou seja, olha a cabeça desse senhor. Ele disponibilizava todo aquele conteúdo fantástico dele para quem quisesse, de forma gratuita. E quando eu vi aquilo, eu me apaixonei pela ideia. E falei, eu preciso conhecer essa pessoa e gostaria muito de fazer um trabalho próximo dessa ideia, não é? Então, o Portal Capoeira começa a nascer nessa ideia, começa a nascer nesse processo. Esse aí é o embrião, foi o site de Mestre Decânio. Fazendo aqui um parágrafozinho, também tenho que fazer essa menção, é que é um amigo, um querido, que é Miltinho Astronauta. Miltinho, nessa época, há 16 anos atrás, ele tinha um site chamado Jornal da Capoeira, Capoeira Jex. Então a gente começou a se aproximar muito, Miltinho veio para a Europa, esteve comigo aqui em casa, e a gente conversou muito sobre o assunto.
e ele foi um dos caras que também me deu muito apoio para eu poder criar o Portal Capoeira. E o Portal Capoeira nasce, então, no meio dessa coisa, né, do germinar da ideia de mestre decânio, do democrático, do livre e do grátis, do conhecimento para todos, nasce da parceria e da amizade com o Miltinho Astronauta, mas nasce também porque eu me sentia muito sozinho. Porque eu mudo para Portugal, eu vim para Portugal já tem 18 anos, e quando eu cheguei aqui, birimbau, o pessoal dizia cana de pesca, na região que eu morava, né, que era vara de pescar. Ou se não, era galinha, porque é ave de capoeira. Então era uma viagem isso, e eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com a minha capoeira? Porque eu morava numa região de interior, afastada, com filho, com família, não é? E não era viável sair dali só porque não ia poder ter capoeira, ou não tinha capoeira perto. Enfim, essa falta de contato com a capoeira me fez apostar na proximidade digital com as pessoas. Então foi por isso que eu também criei o Portal Capoeira, para me sentir mais perto da capoeira. E foi uma coisa fantástica, porque ao criar o portal, ele começou a ter vida própria, começou a ganhar um espaço enorme. E o portal é o que vocês conhecem hoje, não é? É um dos maiores sites de capoeira de língua portuguesa no mundo. A gente tem mais de 5.000 acessos diários, parcerias fantásticas. E então, sei lá, nem sei mais o que dizer sobre isso. Dito tudo isso, eu vou voltar à pergunta para vocês. Não é o que é capoeira digital. Aliás, o que é ser um bom capoeira, não é? Antigamente o bom capoeira era o cara que jogava bem, era o valentão, era um mito, uma lenda, uma figura, um personagem. Não é? E aí o tempo foi passando e essas referências foram mudando. E depois o bom capoeira não era só o cara que jogava bem, mas ele também precisava saber bem ensinar, não é? Ou saber entender bem essa parte da capoeira do passar para outra pessoa. E o tempo continuou passando e não era necessário mais saber bem, jogar bem, era preciso também conhecer a capoeira, a sua história, conhecer a capoeira, as datas, o que acontecia, o contexto social e político. Então, nessa época a gente começou a pensar, e todos nós, não é, da minha geração, começamos a pensar diferente e começamos a perceber que não era só treinar a capoeira, era preciso estudar a capoeira, era preciso divulgar a capoeira, era preciso mergulhar na capoeira de cabeça e fazer da capoeira a sua vida e transformar essa vida em algo que pudesse passar para outras pessoas essa mensagem, não é? Ou seja, contagiar outras pessoas. E essa relação do que era ser um bom capoeirista mudou completamente. E mudou de novo. Porque não basta mais só isso, não basta você ser um bom jogador, não basta você saber ensinar, e não basta você ser um bom conhecedor, um historiador ou um pesquisador. Não, é preciso também ser um bom capoeirista digital. Porque o mundo mudou completamente. E tudo o que está acontecendo hoje, nessa era do corona, é algo que iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Acabou acontecendo antes, houve uma pressão, né? Houve um ponto de ebulição e a coisa estourou. E tudo isso que está acontecendo hoje era inevitável que acontecesse. Muita gente criticou, muita gente falou mal, porque o YouTube isso, porque o Facebook aquilo, porque eu isso ou aquilo. E infelizmente não, mas notem bem que você olha hoje para a tua rede digital, você olha para a tua rede social e você vê o quê? Todo mundo conectado, fazendo lives, fazendo isso e fazendo aquilo. Então, chegou o momento que a gente tem que estar junto. Tem que estar trabalhando todo mundo no mesmo... Não adianta criticar mais a rede social. Então o bom capoeirista, esse cara da roda digital, é o cara que domina. E ele não adianta só dominar a rede social, não estamos falando só de Facebook, não estamos falando só de Instagram. Tem que ser o cara que pensa para frente, a pessoa que tem aquela visão, aquele instinto, investir num website, pensar no teu lado institucional, usar novas ferramentas a teu favor, como por exemplo as ferramentas de turismo. Enfim, tem muitas formas de você gingar nessa roda digital. E eu deixo a dica aqui para você,
que essa roda digital, ela não é estar por trás do computador. Ela não é simplesmente você achar que está no Facebook, então você está numa roda digital. Não, a roda digital hoje faz parte integrante e é inerente na tua vida. Não tem como fugir mais disso, né? A gente vive numa era que, se a gente não jogar nessa roda digital, a gente não vai jogar mais capoeira, pelo menos não tão cedo. Espero que a reflexão, não é, do que é roda digital tenha sido interessante para vocês e vocês percebam que ela não é negativa, ela é algo que faz parte da nossa vida. Então, vamos se ligar, vamos ficar atento na proposta. A nossa próxima palestrante é a Thaís Aguibara. Eu deixei marcado aí nos comentários, mas também vou deixar aqui a... Não sei se dá para ler legal. Eles queriam que eu escrevesse num papel, cara, mas a minha letra é tão horrorosa que a Thaís ia virar minha inimiga para sempre. Então eu falei, não, eu vou fazer ali que ele fica pelo menos mais legal. Então agradecer a todos de coração. Obrigado por participarem. Por favor, visitem o site do meu camarada Ferradura, o Capoeira Educação IBCE, que é uma ferramenta fantástica de disseminar informação gratuita, poderosa, e também vai conhecer o Portal Capoeira. Um abraço grande e aquele axé para vocês. Fica bem.